Se a mensagem for pregada e sustentada, acredite em mim, sinais e maravilhas vão suceder. Glória de Deus vai descer, vai se manifestar. Salvação em massa vai acontecer. Glória a Deus. Pegue a sua Bíblia lá em Efésios capítulo 1. Hoje eu gostaria de compartilhar Palavra de Deus. Porque na semana passada, enquanto eu pregava, o Espírito me levou a falar de um tópico. E enquanto eu falava, eu senti no meu coração que eu precisava de falar mais sobre isso. Que era algo que ainda precisava de ser melhor esclarecido. Então, eu preparei algo nessa semana para esclarecer esse assunto. Qual assunto, pastor? O assunto é: existe ainda mandamento no Novo Testamento? Sim, porque Paulo não diz enfaticamente que já fomos libertos da lei. Ele não diz claramente que o fim da lei é Cristo. E uma vez que Cristo veio, a lei acabou. Ele não diz claramente que aqueles que querem ainda viver segundo a justiça da lei estão rejeitando a justiça da fé. Ele não diz claramente que no Novo Testamento nós não estamos mais sujeitos a ordenanças do Velho. Ora, ele diz tudo isso. Aí qual a conclusão que alguém pode tirar? Então, não há mais mandamento. Então, se não há mandamento mais, eu posso fazer o que eu quiser. E ninguém pode falar nada para mim. Veja, isso é uma percepção tola e até mundana da verdade do Evangelho. Jesus não veio para te dar liberdade para pecar. Ele não morreu na cruz para te dar liberdade para pecar. Ele morreu para te libertar do pecado. E uma vez que você crê em Cristo, você é livre não só da condenação, mas você é livre da escravidão. Porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tira o pecado do mundo. Então, pelo sangue, Ele simplesmente destruiu o poder do pecado em você. E você não tem que viver mais como que intimidado, constrangido a viver no pecado. Não! Você pode declarar agora: eu sou livre de toda a escravidão. Eu sou livre para fazer a vontade de Deus. Mas ainda há mandamento. Jesus disse: o novo mandamento vos dou. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Esse é o novo mandamento do Senhor Jesus. Então há um mandamento? Mas os mandamentos do Novo Testamento não são como do Velho Testamento. O que era a essência da lei? A lei era: obedece o mandamento e então você vai ser abençoado. Obedece o mandamento e então você vai ser considerado justo. Isso é o Velho Testamento. O Novo Testamento é o inverso. Porque eu já fui feito justo, eu agora vou viver de acordo com a minha nova natureza. Porque eu fui abençoado, eu agora posso amar a Deus. Então veja, foi João quem escreveu isso no Evangelho, relatando o que Jesus disse: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. E aí você fica pensando que o mandamento é esse, que eu tenho que amar aos outros. Não, aí João explica, lá em 1 João capítulo 4, do verso 10 em diante, João diz o quê? Nisso consiste o amor. O que é o amor? O amor não é que nós amamos a Deus, mas o amor é que Ele nos amou e enviou o seu Filho para morrer por nós. Entendeu? Então João aqui está explicando. Qual que é o mandamento? Ame uns aos outros como eu vos amei. Mas João explica: primeiro você vai meditar no quanto você é amado. Primeiro você descobre o como eu vos amei. Primeiro você entende como é que Cristo te amou tanto. E aí João diz: quando você entender o quanto você é amado, aí você vai amar. Olha o que diz o verso 19.
Ele diz, nós amamos porque Ele nos amou. Por que você ama? Porque você é amado. Quem não sabe que é amado, vai conseguir amar? Não. Quem não entendeu o amor de Deus por ele, vai conseguir amar? Não. Então, primeiro você entende a cruz do Calvário, aí você vai cumprir o mandamento de Deus. Por isso que o mandamento do Novo Testamento, ele é diferente. É um mandamento do tipo seguinte, eu ordeno aos famintos que comam. Eu ordeno a quem tem sede que beba. Entendeu? O mandamento do Novo Testamento, ele é simplesmente, faça de acordo com a sua nova natureza. Seja coerente com aquilo que você agora é. Está entendendo o que eu estou dizendo? O que é lei? Lei, o primeiro mandamento era esse. Amarás o Senhor teu Deus, todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento, toda a tua força. A lei é, ama a Deus. Esse é o mandamento. Se você amar a Deus, você vai ser considerado justo. Isso é a lei. O que é o Novo Testamento? A graça. Ele te amou. Você é amado. Ele já te fez justo. Entendeu? Então agora, porque você é amado e porque você já é justo, viva de acordo com esse amor e com a justiça que você ganhou. É o caminho inverso. É a maneira inversa. Você sabe, nesse sentido, João e Pedro, lá no Evangelho de João, eles simbolizam dois princípios de vida. Simbolizam o Velho e o Novo Testamento. Talvez é por isso que Pedro é chamado de pedra. Porque foi em pedras que foi escrita a lei. Mas João significa graça de Deus. Ou Deus é gracioso. João refere-se a si mesmo no seu Evangelho como discípulo a quem Jesus amava. Preste atenção. Muitas vezes no passado eu pensava o seguinte, Jesus gostava mais de João. Porque João era mais sensível. João era mais amoroso, reclinava no peito dele. Então Jesus gostava mais dele. Não está escrito isso na Bíblia. Isso é conclusão carnal que eu tinha, natural. Entende? Jesus ama todos os discípulos. Jesus ama os 12 do mesmo jeito. Ama todos. No entanto, João é que diz, porque só no evangelho dele é que diz isso, que ele era o discípulo a quem Jesus, ou seja, não é que Jesus gostava mais dele, é que ele aprendeu a desfrutar do amor de Cristo. Pedro falou o que para Jesus? Todos podem te deixar, todos podem te abandonar, eu nunca. Por ti darei a própria vida. Nós gostamos desses, né? Esse é Pedro, esse é Velho Testamento. Amarás a Deus, morrerás por Deus, farás por Deus. Mas João, ele não se gloriava no tanto que ele amava Jesus. Ele se gloriava no tanto que era amado por Jesus. No entanto, quem é que tinha mais intimidade? Pedro, que se gloriava tanto que amava Jesus, quando Jesus disse, pergunta para quem? Jesus disse que alguém iria traí-lo, mas não falou quem. Em vez dele perguntar para Jesus, ele falou para João, pergunta para ele quem é que vai trair. Por que ele pediu para João perguntar? Porque João era mais próximo. Só fica próximo quem se sente amado. Pedro estava mais longe. A Bíblia fala então que João se reclinou no peito do Senhor e perguntou, quem? E o Senhor disse, quem colocar a mão aqui no bocado do pão, esse me trairá. Só João ficou sabendo quem era. A Bíblia fala que quando Jesus ressuscitou, chegou a notícia. Para os discípulos, Pedro e João ficaram sabendo. A Bíblia fala que os dois saíram correndo. Mas quem que chegou? João. Ele tinha mais preparo físico. Não, quem se sente amado chega primeiro. A Bíblia fala que quando o Senhor apareceu para eles, lá no mar da Galileia, o Senhor estava na praia, pergunta para eles, escuta, tem algo de comer aí? Pescaram alguma coisa? Pedro diz, não pegamos nada, não temos nada. Mas aí João diz o quê? É o mestre. João de longe reconheceu. Por quê? Porque quem medita no quanto é amado, torna-se sensível a Deus. Pedro não percebeu. Entendeu o que eu estou dizendo? Até quando Jesus pergunta para Pedro, Pedro, tu me amas? A palavra que Jesus usa é agapau, ágape. Pedro, tu me amas? Pedro
responde: tu sabes que eu, filéu. Filéu significa amor, mas não é ágape, é amor de amigo. Eu gosto do Senhor. Senhor, então cuida dos cordeirinhos. O Senhor perguntou a segunda vez: Pedro, tu me amas? Ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu, filéu, gosto do Senhor. Está no Evangelho, porque às vezes você não vê o grego. Na terceira vez o Senhor falou: Pedro, tu me amas? Pedro se entristeceu, porque ele perguntou pela terceira vez. Ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu gosto do Senhor. Pedro não respondeu nenhuma vez como Jesus perguntou. Sabe por quê? No final Pedro entendeu. O que sustenta ele não é o quanto ele ama Jesus, mas o quanto ele sabe que é amado pelo Senhor. Veja, essa é a diferença entre Velho e Novo Testamento. Velho e Novo Testamento. Mas muitos de nós não entendemos isso. Semana passada eu falei para os irmãos que os mandamentos do Novo Testamento são imperativos. Imperativo é uma ordem. Mas os imperativos de Deus estão baseados nos indicativos da cruz. Eu só posso falar para você cumprir a vontade de Deus se você entender primeiro o que Jesus conquistou na cruz. Por quê? Porque no Novo Testamento eu não cumpro o mandamento para ser aceito. Não, eu já sou aceito, e porque eu sou aceito, eu vou fazer a vontade de Deus. Está me ouvindo? Então presta atenção. No Novo Testamento eu não roubo. Mas eu não roubo, não é porque eu cumpro a lei de não roubarás. Não, eu não roubo porque agora eu sou filho. E não importa o que eu preciso, basta eu pedir para Ele que Ele me dá. Então eu não preciso de pegar de ninguém. Meu pai é rico, Ele dá para mim. Aquele que sabe que é filho de um pai rico, vai roubar alguma coisa? Não vai. Então ele não rouba, não é por causa da lei. Rouba porque não precisa disso mais. Está me entendendo? A lei diz: não cobiçarás as coisas dos outros. Eu não cobiço, não é porque eu quero cumprir a lei para ser justo. Não, eu já sou justo. Eu não cobiço também porque eu não preciso. Porque Jesus disse: todo o que pede, recebe. Pedi e dar-se-vos-á. Não precisa de cobiçar, apenas pede. Eu não adultero. Eu não vou na prostituição. Por quê? Por que você não vai na prostituição? Porque você cumpre o mandamento de não adulterarás? Não, não estou preocupado com a lei. Eu cumpro a vontade de Deus de não adulterar. Por quê? Porque o meu corpo não é meu, foi comprado. Eu não sou meu. Esse corpo aqui eu estou só usando, mas ele tem dono. E eu tenho que prestar conta para o dono. E o dono comprou esse corpo para fazer dele um santuário. E ele agora vem para morar nesse corpo. Mais ainda, esse corpo foi feito membro de Cristo. Quantos creem que são membros de Cristo aqui? Você crê que você é parte do corpo? Você é membro de Cristo? Aí Paulo diz: como é que você pega um membro de Cristo e une ele com a prostituta? Como é que você leva um membro de Cristo para ter sexo com a prostituta possessa de pombagira? Então eu falo: Deus que me livre. Não quero fazer um negócio desse. Eu amo meu Senhor. Eu tenho muito amor e temor por Ele. Não quero nunca levá-lo a um lugar desse. Então, você está indo lá porque você quer agradar a Deus? Não. Não é simplesmente porque eu quero cumprir o mandamento, perdão. Eu quero agradar a Deus. Eu não vou lá não é porque tem uma lei. É porque tem princípios que indicam coisas maiores em mim. Está me entendendo o que eu estou dizendo? Então eu não vou viver como ímpio. Por que eu não vou viver como ímpio? Porque eu agora sou nova criatura. E assim, se alguém está em Cristo, é... Quantos são nova criatura aqui? Então, se você é nova criatura, você não vai viver como a velha mais. Eu não vou viver como ímpio. Não vou falar como ímpio. Não vou falar palavrão como ímpio. Eu não vou ir nos lugares dos ímpios. Não vou fazer festa como ímpio faz. Eu não vou namorar como ímpio namora. Eu não vou ser marido como ímpio é. Vou fazer nada como ímpio. Não me interessa mais aquela vida antiga. Porque eu agora sou parte de uma nova criação. Eu sou nova criatura. Então veja, se você não crê nesses indicativos novos da cruz, que já aconteceu no Calvário, você não tem base para exortar ninguém a viver os imperativos divinos, a viver a vontade de Deus no Novo Testamento. Amém, meus irmãos? Na lei, você obedecia para ser considerado justo. Na graça, você começa como justo. Eu fui justificado pela fé. E agora, porque eu sou justo, vou viver como tal. Está me ouvindo? Não vivo mais debaixo da lei. Pastor, por que você não vive mais debaixo da lei?
Lá em 1 Timóteo 1, verso 9, Paulo diz que a lei foi feita para ímpios, profanos, pecadores. 1 Timóteo 1, 9 diz assim: tendo em vista que não se promulga lei para quem é justo. Quantos aqui são justos? Preste atenção na minha pergunta. Quantos aqui foram justificados pela fé? Então você é justo? Aí a Bíblia diz: não se promulga lei para quem é justo. Quem é justo não está mais debaixo da lei. Por quê? Por que não se promulga lei para quem é justo? Porque ele não precisa daquilo. Não há necessidade. Para quem que existe lei? Para transgressores, rebeldes, irreverentes, pecadores, ímpios, profanos, parricidas, matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores, mentirosos, perjuros. Essas coisas se aplicam a você agora? Você é alguma dessas coisas? Você é o que em Cristo agora? Justo, justo. Então se você é justo, você não está mais debaixo da lei. Mas não estando debaixo da lei, eu posso fazer o que eu quiser? Não, eu vou viver da maneira certa. Por quê? Porque a minha fé mudou. Sabe, não tem jeito de você crer corretamente e viver errado. A sua vida é resultado da sua crença. Quem crê certo, vive certo. Crentes imaturos e tolos seguem os ensinos mais disparatados aí fora. Aí quando você confronta o ensino, ele fala o quê? Ah, vocês são preocupados demais com doutrina. Para nós o que interessa é o poder de Deus. Já ouviram essa conversa? Mas por que tem que ser preocupado com o que é ensinado? Porque a sua conduta vai ser resultado daquilo que lhe é ensinado. Aquilo que você crê determina como é que você vive. Então tenha muito cuidado para não seguir crenças do mundo. Não seguir crenças humanistas, mas harmonize a sua crença com o Evangelho do Novo Testamento. Não é uma questão simplesmente de ser bíblico. Tem muita igreja hoje em dia que é bíblica, mas não é do Novo Testamento. Elas pinçam coisas do Velho Testamento e está dizendo que é bíblica. Ah, Moisés levantou a serpente, então eu vou levantar também. Veja, é bíblico, mas não é do Novo Testamento. Ah, Eliseu jogou sal na água, então eu vou jogar sal na água também. É bíblico, Eliseu jogou, mas não é do Novo Testamento mais. Então tenha muito cuidado com aqueles que se dizem bíblicos, mas que não estão em linha com o Novo Testamento. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Uma outra coisa para você entender. Todas as epístolas de Paulo são divididas em duas partes. Todas. Todas as epístolas são em duas partes. São 14 epístolas. Todas começam com uma palavra a respeito da proclamação da obra da cruz e terminam com uma exortação de como deve ser a conduta do crente. A primeira parte, a proclamação da obra da cruz, os teólogos chamam de querigma. O querigma é a proclamação da obra da cruz de Cristo, que inclui a sua ressurreição. A segunda parte, que tem a ver com a conduta do crente, os mestres chamam de didaquê, que é aquela prática, ok? Então toda epístola tem querigma e didaquê. Depois você checa para você ver. Só que o didaquê, ou a conduta cristã, é sempre em função do querigma. Eu queria pegar Efésios como exemplo para você. O livro de Efésios é o livro mais elevado do Novo Testamento. Há muitas maneiras de você dividi-lo, mas tem uma divisão clássica, muito simples, fácil de você guardar. 3 verbos definem o livro de Efésios. Ele é dividido em 3 partes. Quantas partes, irmãos? A minha voz está acabando, que eu estive pregando muito essa semana, mas se você ficar bem atento, você vai conseguir chegar até o fim comigo. Que eu vou ter que baixar o tom para poder chegar até o fim. Olha para cá. A carta de Efésios é considerada a mais elevada, então eu vou usá-la como modelo para você. Ela é dividida em 3 partes. O capítulo 1 até o capítulo 3 é a primeira parte. Nessa parte, a palavra-chave é senta. Senta.
do 1 ao 3. Capítulo 4 e 5 é a segunda parte. Nessa segunda parte, a palavra-chave é anda. A primeira palavra-chave qual que é? A segunda é anda. A terceira parte é o capítulo 6. E no capítulo 6 a palavra-chave é permanece. Permanece. Então você tem uma equação simples. Senta, anda e permanece. Senta, anda e permanece. Vamos ver cada uma delas. A primeira parte vai do capítulo 1 ao 3. A palavra-chave é senta. Capítulo 1, verso 20. Olha o que diz. Efésios 1, 20. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, e fazendo o que, meus irmãos? Sentar à sua direita nos lugares. Cristo está agora sentado à direita de Deus Pai, nos lugares celestiais. Mas quantos estão em Cristo? Se você está em Cristo, capítulo 2, verso 6, diz que nós também estamos sentados. Lá diz, e juntamente com ele, nos Efésios 2, 6. Presta atenção. Alguém me ajude lá atrás. E juntamente com ele, nos ressuscitou. E nos fez fazer o quê, meus irmãos? Assentar com ele nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Quando ele morreu, o seu velho homem morreu com ele. Quando ele ressuscitou, você ganhou uma nova vida com ele. E quando ele foi assunto aos céus e sentou à destra de Deus Pai, você se sentou junto com ele. Aí Paulo diz que você também está agora sentado. A vida cristã começa com sente-se. A vida cristã não começa com um faça. A vida cristã começa com um está feito. Está feito. A vida cristã começa no dia em que Jesus disse, está consumado. Tudo que nós vivemos e fazemos é em função do que já foi feito. Entendeu? É resultado do que foi feito. Por isso que a vida cristã começa com o sentar-se. Por que o sentar? Porque quando você senta, você descansa. A vida cristã começa com o descanso. Muitos de nós achamos que a lógica seria, primeiro anda, depois descansa. Não. A vida cristã começa no descanso. Descanso de quê? Descanso de que a obra já foi feita. Presta atenção. Pessoas que ainda vivem na lei, não entendem que a obra já está feita. Eles acham que vai ser feito ainda. Então, como é que você conhece um crente que ainda vive na lei? É que ele está se esforçando. Ele está tentando ser fiel. Para algum dia ser considerado justo diante de Deus. Mas qual que é o ensino do Novo Testamento? Quando Cristo morreu, ele pegou o seu pecado e deu para você a justiça dele. E aí quando você se converte, você é feito o quê? Justo. Então você começa a vida cristã para tentar ser justo, ou começa a vida cristã já na posição de justo? Vê, é totalmente diferente. Eu vou começar a vida cristã onde Cristo terminou a sua obra. E quando ele disse, está pronto, ele disse, você agora é justo pela fé. Aí porque eu sou justo, eu vou começar a minha caminhada nessa posição. Eu já sou justo. Eu vou viver como justo porque eu já sou justo. Eu vou andar em santidade porque eu já sou santo. Amém, meus irmãos? Então veja, essa é a obra que Deus faz. Tudo começa com a obra pronta. Como é que Deus fez lá no Éden? Deus trabalhou. Do primeiro até o sexto dia. Foi ou não foi? Mas aí no sexto dia Deus criou o homem. Então, no sétimo dia Deus descansou. Mas o homem que foi criado no sexto, qual foi o primeiro dia do homem? O sétimo. Então o primeiro dia do homem foi o quê? O descanso. Porque Deus não precisa de você para terminar a obra dele. Mas muitos estão tentando terminar o jardim do Éden. Quando o homem foi colocado no jardim, já estava pronto. Já estava pronto. O homem não cooperou para fazer. Deus é que fez. Presta atenção. Você não vai ter que fazer a sua justiça. Deus já fez por você. Não é você que vai ter que fazer a sua santidade. Cristo já fez por você. E você começa quando Cristo terminou a obra. Adão veio quando Deus terminou a obra. O exemplo do povo de Israel.
pegue sua Bíblia, Deuteronômio 6, verso 10. A Bíblia fala que Deus tirou o seu povo do Egito para o levar para a terra que mana leite e mel. Mas ele diz, quando chegar lá, já está tudo pronto para você. Já está tudo pronto. Olha o que ele diz. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra, que sob juramento prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades que tu não edificaste, casas cheias de tudo que é bom que não encheste, poços abertos que não abriste, vinhas e olivais que não plantaste. O povo herdou uma nação pronta. Você recebeu uma vida cristã que já está pronta. Por isso é por fé. O problema é que muitos estão tentando lá na frente ser salvos. Não, nós já começamos a vida cristã salvo. Eu já sou salvo. Vivo como salvo. Mas alguns estão tentando conquistar a salvação dele. Entendeu? Alguns estão tentando se tornar santo. Você não se torna santo, você já é santo. Você se santifica porque você já é separado para Deus. Ok? Justo. Alguns... irmãos, é tão comum isso, né? Tenho pregado e ensinado tanto sobre justificação aqui. Eu louvo a Deus por isso. O ano que vem faz 500 anos que essa verdade foi restaurada na igreja. Você sabe qual foi o motivo de existir igreja protestante? Foi essa verdade. A verdade da justificação. Mas é incrível que 500 anos depois, os evangélicos não sabem mais justificação. Não sabem mais. Mas era o que Lutero pregava 500 anos atrás. E eu louvo a Deus porque nós estamos pregando a mesma coisa hoje. Você já é justo, não vai se tornar, você já é. Então você começa a vida cristã sentado, porque você não vai fazer acontecer nada. Mas você vai desfrutar do que já foi feito. Amém, meus irmãos? Desfrutamos do que já foi realizado. Batalha espiritual. Muitos crentes querem viver a vida cristã para um dia vencer o diabo. Eu ainda vou vencer o diabo. Ainda vou vencer o diabo. Não. Senta, filho. Jesus já venceu o diabo. Como ele já venceu o diabo, você venceu também. Entendeu? O que você pode dizer no máximo é o seguinte: eu vou pisar na cabeça do diabo e mostrar para ele quem é o vencedor. Mas você não começa para vencer. Você começa como alguém que já venceu. Porque a obra já foi feita. Cura. Por que muitos irmãos não são curados? Porque eles estão esperando algum dia ser curado. Ainda não entenderam. Entendeu? Quando você entra em Cristo, vira membro de Cristo, você já foi curado. Ele já levou as suas enfermidades. Mas muitos ficam esperando, quem sabe no futuro, algum dia, eu serei curado. Não. Comece a obra onde Cristo terminou. Ele disse, está pronto. Eu já consumei a obra de cura. Você já é curado. Mas eu estou vendo ainda doença, estou sentindo dor. Sim, eu sei disso, mas viva pela fé. Fé é a convicção de que o que ele fez é verdade. Tudo o que aconteceu na cruz só se torna real na sua vida pela fé. O diabo quer te trazer para o mundo das sensações. O mundo da vista, do cheiro, do tato. Não viva. Nessa dimensão você é derrotado. Fica na dimensão da fé. Fica só com o que a palavra de Deus diz. Eu já fui. Mas eu não falo eu já fui no sentido de que eu estou fazendo algum faz de conta. Não, não é faz de conta. É a realidade. A obra já foi consumada. O inimigo já está debaixo do seu pé, porque Cristo triunfou. Você já é curado, porque Ele já levou as suas enfermidades. Paulo diz, como é que Paulo começa Efésios? Efésios 1:3. Ele diz, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem... Ele fala que vai ser abençoado? Não, ele fala que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestes em Cristo. É passado. Já fomos abençoados. Por que Paulo diz isso? Porque estamos sentados com Cristo nos lugares celestiais. Essa é a nossa posição. Expliquei isso para os irmãos semana passada. Entendeu? O rei não ficava sentado o tempo inteiro no trono. Mas cada vez que se dirigia a ele, dizia, esse é o rei que está no trono. A rainha da Inglaterra está no trono da Inglaterra. Mas ela não fica sentada no trono o tempo inteiro.
Você, por enquanto, não está fisicamente sentado no trono, mas o trono já é seu. A sua posição é de ser herdeiro do trono. O trono já pertence a você. Então você já tem a autoridade do trono, porque você está em Cristo. Amém, irmãos? Aleluia, isso é uma verdade tão preciosa. Nós começamos a vida cristã como abençoados, e não começamos buscando a bênção. Quantos irmãos estão buscando ainda ser abençoados? Não, declare, eu já sou abençoado. Ele já consumou, ele já me liberou a bênção, eu já sou. Entende? É por isso que a vida cristã começa com o sente-se. Eu sento porque já está concluído. Cristo se assentou por quê? Porque a obra já estava concluída. Você sabe, a Bíblia fala lá em Hebreus, que Jesus é o nosso sumo sacerdote. E o sumo sacerdote, o sacerdote também, eles ofereciam sacrifícios diariamente pelos pecados. E uma vez por ano, fazia um sacrifício pelos pecados da nação toda. No tabernáculo, onde acontecia isso, tinha muitos móveis. Lá tinha o altar do holocausto, a bacia de bronze. Lá tinha o candelabro. Tinha até um móvel chamado de mesa dos pães. Em cima da mesa dos pães tinha pães. Mas é interessante que ao redor da mesa dos pães não tinha cadeira. Não tinha cadeira. No tabernáculo não tinha cadeira. Sabe por que não tinha cadeira? Porque o sacerdote não podia sentar diante de Deus. Por que ele não podia sentar diante de Deus? Porque a obra dele não acabava. Como ele ainda sacrificava usando sangue de animais, o sangue de animais não tem o poder de remover pecado, pode apenas cobrir momentaneamente. Então ele não podia descansar, ele tinha que continuar continuamente, trabalhando, fazendo e fazendo, para cobrir o pecado. Então não havia cadeira no tabernáculo. No entanto, Jesus é o nosso sumo sacerdote. Hebreus 10, 12, o que diz? Hebreus 10, 12. Jesus, porém, olha aqui a interpretação do autor de Hebreus. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre, de uma vez por todas, um único sacrifício pelos pecados, fez o que, meus irmãos? Assentou-se à destra de Deus. Olha para cá. Algumas pessoas pensam assim: Jesus sentou à destra de Deus porque ele é o Filho de Deus. Uma vez que ele é o Filho de Deus, ele tem que sentar à destra de Deus. Mas não é essa, é claro que ele é o Filho de Deus, mas não é essa a explicação de Hebreus. Hebreus diz que ele assentou por quê? Porque ele terminou. Terminou. Uma vez que ele terminou, ele pode sentar. Não tem mais nada para fazer. Não há mais nada a acrescentar. Ele ofereceu um único sacrifício de uma vez por todas, um sacrifício pelos pecados. E como o sacrifício dele é eterno, como o seu sangue é eterno, como a sua vida é eterna, esse sacrifício tem repercussões permanentes e eternas. E aí então ele faz o quê? Ele se assenta. Então o ato dele se assentar é a certeza de que a obra dele foi aceita diante de Deus. Deus aceitou e falou: senta do meu lado agora, que eu vou esmagar os inimigos debaixo dos seus pés. E diz: aguardando daí em diante até que os inimigos sejam postos por estrados dos seus pés. E com uma única oferta, aperfeiçoou para... Olha, é muito poderoso isso, né? Com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Quantos foram aperfeiçoados aqui? Veja, até isso já está pronto. Está me ouvindo? Quando Cristo disse está consumado, ele disse: você agora já é perfeito nele. Você já é perfeito nele. Eu não estou vendo perfeição, é pela fé. É a fé na obra dele, não é na sua. Entendeu? Mas nós achamos que nós estamos nos aperfeiçoando. Por isso que na maior parte das igrejas, cristianismo é uma religião de melhoramento humano. Estão o tempo inteiro tentando melhorar. Porque eles acham que se ficar um pouquinho melhor, Deus fica mais feliz. Mas você nunca vai melhorar o suficiente para Deus ficar feliz. Por isso Cristo já fez a obra por você. Está me ouvindo? Infelizmente, em muitas igrejas, talvez na nossa ainda, tem muito irmão que acha que cristianismo é uma questão de
de trabalhar para mudar comportamento. Cristianismo não é uma obra de mudança de comportamento. Porque mudança de comportamento existe no mundo. Ímpios mudam de comportamento, sim ou não? Sim. Tem ímpio que bebia, para de beber. Batia na mulher, para de bater. Tem ímpio que matava, para de matar. Não é verdade? Tem ímpio que muda. Usava droga, para de usar. Então, é possível mudar comportamentos, mesmo do ímpio, sim ou não? Mas isso não é cristianismo. Cristianismo não é uma questão de mudança de comportamento. Ainda que, obviamente, Deus vai mudar você. Cristianismo é uma questão de mudança de natureza. Mudança de vida. Quando ele diz está consumado, ele está dizendo o seguinte: tudo que é necessário para você viver na presença de Deus já está pronto. Você só pode estar diante de Deus de maneira perfeita. Você já foi aperfeiçoado. Só pode entrar no céu se for justo. Você agora é justo. Agora você foi santificado, separado para Ele. Você sabe, até a questão da santificação, a perspectiva dos irmãos às vezes é natural. Nós ficamos mais preocupados em santificar. A palavra santificar significa separar. Santo é separado. Ok? Mas veja, a nossa perspectiva é separado do mundo. A perspectiva bíblica é separado para Deus. É uma grande diferença nisso aqui. Entendeu? Porque você pode ter sido salvo do Egito, mas nunca entrar em Canaã, morrer no deserto. Ele foi separado do Egito, mas não entrou em Canaã. A perspectiva bíblica do Novo Testamento é: você foi separado para Ele. Você já foi inserido nele, incluído nele, e a sua vida agora está oculta em Deus, em Cristo Jesus. Por isso que a vida cristã começa com senta. Por que senta? Porque a obra já foi terminada. Ele terminou para que pudesse sentar. E porque ele sentou, nós também sentamos com ele. Essa é a nossa posição agora. Não seja natural com as coisas de Deus. Entende? Rejeita pregações naturais. O que é a pregação natural? É a autoajuda. É aquilo que o homem faz. É aquilo que você pode fazer para ser melhor. É o que você pode fazer para ter um casamento melhor. Isso qualquer ímpio pode fazer também. É auto-melhoramento. Você não precisa de fazer auto-melhoramento. Você só precisa de crer naquilo que já é realidade em Cristo. Isso é sobrenatural. Não é natural, não é algo que você faz. Cristo fez. Eu não vim aqui dizer para você algo que você faz. Vim aqui dizer para você algo que Cristo já fez. Porque Ele já fez, você vai fazer coisas. Mas só porque Ele já fez. Só porque já está feito. Já está pronto. Sua posição mudou. Quantos dizem amém sobre isso? Então, essa primeira parte, o senta, descansa na obra. Já está pronta, está consumada. Mas aí, porque eu estou assentado, agora eu posso ir para a segunda parte. Eu posso andar. A segunda parte é capítulo 4 e 5. No verso 1, capítulo 4, verso 1, Paulo diz: rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Está me ouvindo? Sentar-se é a base do andar. Eu estou sentado porque eu fui chamado por Deus. Ele me chamou para Ele. Eu agora sou da família dEle. Sendo da família dEle, eu sou parte da nobreza. A nobreza tem um comportamento nobre, diferente dos outros. Aí Paulo diz: ande como príncipe, ande como rei, ande como filho da realeza, ande de uma maneira coerente agora. Então preste atenção, o nosso andar é apenas em função daquilo que já foi feito. Temos que aprender que não é em função da lei. Eu estou repetindo muito, me perdoe por repetir, mas é porque é tão importante que você entenda isso. No Novo Testamento as coisas não são feitas para tentar agradar a Deus e quem sabe Ele nos abençoa. Não, Deus já está agradado de você. Você começa a obra já sabendo que Ele está te olhando em Cristo. Por que Ele está agradado? Porque Ele não olha para você, Ele olha para o seu cordeiro que você está levando para Ele. Ele olha para Cristo. Cristo é que é o padrão. Não tem nada a ver com você.
tem a ver com Cristo. Não tem nada a ver com o seu comportamento, tem a ver com a obra de Cristo. Então, porque eu agora entendi a nova realidade que eu vivo, eu vou agora ter um andar coerente. Porque eu sou nobre, eu vou andar de maneira nobre. Paulo diz, você foi ressuscitado com Cristo. Então, se eu fui ressuscitado, eu vou andar de maneira celestial, não de maneira terrena. Pastor, mas se eu vejo o irmão andando de maneira terrena, exorta ele. Fala, você agora é filho de Deus. Você ressuscitou com Cristo. Você agora vive nos lugares celestiais. Viva como gente celestial, não viva como gente terrena. Essa é a exortação do Novo Testamento. Mas qual que é a exortação do legalista? Você está vivendo assim? A maldição vai te pegar. Você está vivendo assim? Muito cuidado. Deus vai pesar a mão sobre você. Então você está sempre falando daquilo que é do Velho Testamento. No Novo Testamento a base é outra. Posso ouvir o amém dos irmãos? Então, toda exortação do Novo Testamento é baseada naquilo que nós somos, naquilo que nós temos e naquilo que nós podemos fazer em Cristo. Não em nós mesmos, em Cristo. Você tem que estar lembrando o tempo inteiro quem você é, faz, o que você tem em Cristo. E lembrando também o irmão. Lembrando também do irmão. Não pense nele de maneira carnal, como eu preguei aqui. Foi domingo passado que eu preguei sobre isso. Não olhe para o irmão de maneira natural, carnal. Olhe de maneira espiritual. Ele agora é filho, eu sou filho também. Somos da família de Deus. Na família de Deus as coisas são diferentes. Presta atenção. É mais ou menos como um pai e uma mãe sábio faz com o filho. Quando uma mãe vai exortar um filho, uma mãe sábia, como é que ela exorta? Bom, primeiro, como é que uma mãe que não é sábia exorta? Se você fizer isso, não vou gostar mais de você. Essa é a mãe tola. Porque ela condicionou o amor dela à obediência dele. No dia que ele desobedecer, ele vai concluir, minha mãe não gosta de mim. Mas tem uma mãe mais tola do que essa, é aquela que fala, se você fizer isso, a Pai do céu não gosta mais de você. Entende? Ele condicionou então o amor de Deus à obediência. Ele vai desobedecer. Aí ele vai concluir, Deus não gosta de mim. Entendeu o que eu estou dizendo? Ou você pode ter uma postura meramente natural. Você pode dizer, você não faz. Se fizer, eu te parto no meio, moleque. É natural. Se fizer, vai apanhar muito. Tudo isso você pode fazer. Agora, mães sábias, pais sábios, como é que ele exorta o filho? Filho, você já tem 7 anos de idade. Esse comportamento era aceitável com 3. Com 7 não dá mais. Ande de acordo com a sua idade. Quando você exorta assim, como é que o menino sente? Mais velho, maior, mais nobre. Ele fala, realmente eu tenho que andar de acordo com a minha idade. Eu tenho que andar, até se possível, mais velho. Ser mais nobre ainda. Mais velho não precisa. Ande de acordo com 7. Quem tem 7? Chegou no 12, no 14. Filho, você já tem 14 anos. Não vou tratar você como se tivesse 7. Me recuso a fazer isso. Porque eu respeito você. Eu respeito você, amo você, vou te tratar como um jovem que você é. Entende? Isso tem poder de mudança? Tem. Mas veja, você está apenas mostrando o que ele é. Pastor, o que isso tem a ver conosco? Porque assim é também o Novo Testamento. Como é que você exorta o irmão? Irmão, esse comportamento seu não é condizente com a sua posição em Cristo. Você é nova criatura, isso aí é da velha criação. Deixa isso para lá, vem para cá. Você agora é filho de Deus, Deus é rei. Você é irmão de Cristo, Ele é o príncipe. Você é príncipe também, você é da nobreza. Nobres não se vestem assim. Nobres não andam assim. Nobres não falam palavrão. Entende? Tem uma história muito interessante do filho, do Luís XIV, rei da França. Na época da Revolução Francesa, os revolucionários pegaram ele e queriam levá-lo a fazer um monte de coisa fora do padrão, para poder zombar dele. Mas ele se recusava, ele era um garoto de 6, 7 anos, ele dizia, eu não faço isso, eu nasci para ser rei. Eu não falo essas coisas, eu nasci para ser rei.
E ele tinha uma postura, uma atitude, uma realidade de rei. Então, a exortação sobre o irmão é essa. Você nasceu para ser rei, já começa a viver como tal, vai treinando, meu amigo. Reis não falam palavrão. Reis, rainhas não usam roupa parecendo com prostituta. Concorda comigo, irmãs? Você é rainha, use roupas próprias para rainha. Eu sei que você acha a rainha Elizabeth muito brega, com aquelas roupinhas dela, o chapeuzinho dela, mesma cor. Mas acredite, se toda mulher andasse como ela, o mundo era mais bonito. Mas muitos acham que tem que andar igual como vai para a praia. Então, não importa onde você encontra ele está como alguém que vai para a praia. Entendeu o que eu estou dizendo? Não tem nobreza. Ah, pastor, eu preciso de exortar as irmãs. Você não precisa ficar dizendo para ela coisas ruins, do tipo, você é carnal, você não serve, você está desqualificada, você não tem um padrão. Não, apenas diga para ela, você é filha do rei. Não combina com vocês. Essa roupa não combina com o seu chamado. O seu chamado é outro. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Veja, é totalmente positiva a coisa no Novo Testamento, não é negativa. Entendeu? A postura é outra. Então eu não preciso de agredir o meu irmão. Eu posso levantá-lo e exortá-lo ao mesmo tempo. Mostrando o que é em Cristo. Tem um irmão que está brigando com o outro, ou está magoado. Você vai dizer o que para ele? Fala, irmão, o amor de Cristo foi derramado no seu coração. Deixa esse amor fluir em você, filho. Ah, mas eu estou com raiva. Eu sei, eu entendo perfeitamente, mas é mais importante a sua realidade espiritual. O amor já está em você. Deixa ele fluir em você. Amém, irmãos? Paulo faz isso o tempo inteiro. Vamos ver, vamos fazer. Pega a sua Bíblia. Eu preciso que você abra a sua Bíblia agora. Vou gastar um tempinho aqui, alguns minutinhos, mas eu tenho que ler com você. Qual que é a base da exortação de Paulo? A base da exortação é sempre essa. Olha o que ele diz. Pegue capítulo 4, verso 25. 4, 25. Olha o que Paulo diz. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade. Por que, Paulo? Será que é porque tem um mandamento, não mentirás? Paulo diz, não. É porque agora somos membros uns dos outros. O meu irmão está ligado a mim, eu estou ligado a ele. Nós temos uma única vida. É a vida de Deus que circula em nós. Então Paulo diz, então não minta. Isso é incoerente. Depois ele diz, irai-vos e não pequeis. Não se ponha só sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Em outras palavras, por que eu não devo irar? Não ira não. Porque quando você ira, dá lugar para o diabo. Não deixa o diabo ter lugar na sua vida. Ah, Deus vai ficar com raiva. Paulo não está falando isso. Ele está dizendo, olha, não dê lugar ao diabo, não dê espaço para o diabo na sua vida. Ande de outra forma. Depois, vamos continuar. Verso 30. Olha o que diz. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual você foi selado. Como você pode entristecer? Olha, você foi selado, você foi marcado, né? Como diz o Coringa, eu tenho a marca da promessa. Sabe qual é a marca da promessa? É que aquele que prometeu que vai voltar, deixou uma marca em você de garantia, dizendo, quando eu voltar eu vou te glorificar. Você vai ganhar um corpo novo. E essa marca é o Espírito Santo. Então Paulo diz, não entristeça esse Espírito. Ele já está em você. Olha o que diz, verso 32. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros. Tem irmão que fica aquela conversa. Ah, essa igreja tem que amadurecer demais. Ainda tem tanto ressentimento no meio do povo. Esse povo realmente precisa muito de Deus. Isso é conversa de gente carnal que não aprendeu a ver as coisas na ótica de Cristo. Você não fica procurando culpados. Você não fica o tempo inteiro depreciando os irmãos. Você exorta de acordo com o Novo Testamento. O que Paulo diz? Perdoa uns aos outros como Deus perdoou você em Cristo. Você foi perdoado generosamente. Toda a sua dívida que era enorme foi perdoada. Perdoe a dívidazinha que o irmãozinho tem com você. Sendo tão perdoado, como é que você pode negar perdoar o outro? Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo? Esse é o padrão. Ah, mas tem um mandamento. Não ficarás ressentido. Se ficar, Deus vai vir com a maldição. Não, não é um mandamento. É a nova realidade. Por causa da realidade da cruz, eu vivo agora outra vida. Olha o capítulo 5, verso 1. Sede imitadores de Deus, como o que, meus irmãos? Sede imitadores de Deus, como o que? Quantos são filhos de Deus? Veja, isso não é ilustração bonita. Ímpio é que fala isso. Todo mundo é filho de Deus, não é isso que ímpio fala? Nós não.
Nós sabemos que isso é uma realidade espiritual. Você nasceu da palavra e do Espírito. Você foi gerado de Deus. Você é filho. Aí Paulo fala o quê? Se você é filho, você é muito amado. Duas coisas importantes. Você não é só filho, você é um filho que é muito amado. O que que filhos que são muito amados fazem? Imitam o pai. Olha a exortação do Novo Testamento. Eu sou filho de Deus, vou viver como meu pai. A pergunta é sempre essa: o que meu pai faria aqui? O que meu pai falaria aqui? O que meu pai reagiria? Como ele reagiria aqui? Porque eu quero imitar o meu pai. Verso 2: andai em amor. Veja que andar é o padrão dessa segunda parte. Andar nos fala de comportar no dia a dia. Andai em amor como também Cristo nos amou. Tanto João quanto Paulo falam a mesma coisa. Eu vou amar porque eu fui amado primeiro. Como eu fui tão amado, eu vou amar agora. Vamos avançar. Olha o verso 4. Vamos avançar mais ainda. Deixa eu dar exemplos mais claros. Avance. Olha o que diz: ninguém vos engane, porque por essas coisas, Paulo está falando aqui de impureza, maldade, chocarrice, palavrão, etc. Paulo diz: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Paulo está dizendo, Deus não gosta, eles vão enfrentar a ira de Deus por causa disso. Agora, você não está mais debaixo da ira de Deus, então não seja participantes com eles. Aí vem outro argumento: antes vocês eram trevas, mas agora vocês são luz no Senhor. Quantos são luz aqui agora? Você tem que declarar isso: eu sou luz, eu não sou trevas, eu sou luz. E aí Paulo diz: você é filho da luz, você é luz, ande como filho da luz, porque Deus é luz. Quantos estão compreendendo? Depois no capítulo seguinte, não, ainda no capítulo 5, Paulo fala no verso 18: não se embriague com vinho, não se embriague com bebida alcoólica, encha-se do Espírito, é muito melhor. Veja a maneira de Deus fazer. A maneira de Deus fazer é te dar algo melhor. Não é meramente te dando uma lei: não se embriague, porque se embriagar a maldição vai te pegar. Não, Deus não diz isso. Ele diz: você não precisa mais se embriagar, tem coisa melhor para você. Você pode ser cheio do Espírito nesse nível. Quantos creem que isso é verdade? Uma vez eu contei para você uma ilustração, vou repetir ela, porque eu já estou na idade de repetir as coisas mesmo. Você tem uma criança. Ela tem 2 anos de idade. De repente, ela pegou a faca na cozinha. Quais posturas você pode ter com ela agora? Você pode ter a postura da lei: não pegue na faca, se pegar na faca vai apanhar, vem cá agora, me devolve essa faca. O que ela pode fazer nessa hora? Ela pode sair correndo e se machucar muito. É a melhor solução? Não. Mas tem crente que acha que isso é o melhor? Só vive na pancada. Segunda possibilidade: eu vou ser liberal. Porque se eu deixar ela brincar com a faca, ela vai enjoar. Uma hora ela enjoa e para com isso. Aí você fala para ela: pode brincar, lindinha, com a faca. Brinca à vontade, até você enjoar. Isso é apropriado? Ela pode se machucar também? Então você veja, são esses dois carnais que tem no meio da igreja. De um lado você tem um legalista que acha que quanto mais lei, mais santo a criança vai ser, o povo vai ser. Mas não vai. Quanto mais lei, mais o povo se machuca. Mas aí do outro lado tem um outro carnal. É o carnal que fala: fui liberto da lei, não tem mais lei, posso fazer o que eu quiser. O que vai acontecer com esse? Pior ainda. É como deixar a criança brincar com a faca. Vai se machucar muito. Pastor, eu não consigo entender. Se proibir está errado e liberar está errado, qual que é o único jeito? Presta atenção. O único jeito de você pegar a faca na mão da criança é você rapidamente procurar algo ao redor gostoso, um chocolate, e diz para ela: quer trocar comigo? Você me dá a faca que eu te dou o chocolate.
Isso vai salvar a criança? Sabe o que Deus fala para você hoje? Brincar de adulterar não é legal. Me entrega esse adultério que eu vou te dar esse chocolate do céu. Olha, embriagar não é legal. Isso vai te fazer mal, vai te machucar. Me entrega a bebida que eu vou te dar um negócio mais gostoso. Você vai se embriagar do Espírito. No Novo Testamento o Senhor está sempre te dando algo melhor, algo mais gostoso. E o que é a coisa mais gostosa que Deus tem? Cristo, Cristo, Cristo. O tempo inteiro Ele está oferecendo. Pega Cristo, toma Cristo, come Cristo, bebe Cristo, desfruta de Cristo, porque Ele é a sua paz, Ele é a sua alegria, é a sua satisfação, vai ser até a sua embriaguez. Meu Deus do céu, isso é cristianismo. Estão acompanhando o que eu estou dizendo? Então, existe um andar no Novo Testamento? Claro. Paulo diz, no verso 22, as mulheres submetam aos maridos. Por quê? Porque você já é submissa ao Senhor. Entende? Você entende que seu marido representa o Senhor na sua casa. Então submeta a Ele. Mas fala para o marido, no verso 25, maridos, amem as vossas esposas como Cristo amou a igreja. Não é um mandamento meramente. Ele está falando o seguinte, marido, quando você entender o quanto Cristo te ama, você vai amar muito a sua esposa. Sabe qual é o marido que não ama a esposa? É aquele que nunca entendeu o quanto ele é amado por Cristo. Paulo diz, medita nisso, medita no quanto você é amado, o quanto Cristo amou a igreja ao ponto de se entregar por ela. Quanto mais você meditar, mais você vai olhar a sua esposa e vai amá-la. É isso que está escrito. Não parece muita lição de vida matrimonial, mas é. Né? Depois, no capítulo 5, no verso 5, exortando os servos, ele diz para os empregados, façam o seu serviço como ao Senhor. Você está servindo é o Senhor. Mas você insiste em servir o seu patrão. O Senhor diz, faz para Deus. Vai trabalhar para Deus. Quando você sentar lá no seu escritório, faz para Deus. Não segue a mentalidade esquerdista de que você é um pobre, injustiçado, explorado. Não, você é servo de Deus. E é dele que vai vir a recompensa e o seu sustento. Amém, meus irmãos? O ímpio não entende isso, não compartilhe isso com eles. Dos patrões também se diz, olha, lembra que você tem um Senhor também. Você serve a Deus. Cuidado da maneira como você lida com o seu empregado. Ainda mais se ele está servindo a Deus também. Vocês dois são servos de Deus. Amém, irmãos? Terceiro verbo, permanece. Qual que é o primeiro verbo? Sentar é a base da sua vida cristã. Tudo começa no está consumado. Tudo começa no descanso. Uma vez que eu entendi o que foi consumado, eu agora vou andar. A base do meu andar é o sentar. A base do meu comportamento é a obra de Cristo. É a nova posição e natureza que eu tenho. Mas uma vez, olha que interessante. Uma vez que eu descanso na obra de Cristo e eu ando na luz, o diabo vai vir me atacar. O diabo não ataca a todos. Por quê? Porque tem crente que não anda na luz. Então aquele crente que engana nos negócios, que rouba do patrão, aquele crente que tem uma vida dupla, o diabo não se incomoda com ele. Ele não tem luta espiritual. Na verdade, o diabo faz questão de deixar ele em paz. Porque se ele prosperar, é até melhor para o diabo. Porque ele dá um mau testemunho para o reino de Deus. Por isso, não fique assustado com aquele que se comporta mal e prospera. É porque o diabo quer mostrar que vale a pena ser infiel. Entendeu? Agora, se você é alguém que foi cheio do Espírito, quando o diabo olha para você, no seu olho tem fogo de Deus queimando. No seu coração a chama do céu. Onde você chega, a presença de Deus chega junto. Você é sacerdote do Senhor. Você pode esperar resistência. O diabo vai vir atacar você. Ele vai atacar você eventualmente com doença. Ele vai atacar você eventualmente com problemas financeiros. Ele vai atacar você com dificuldades. Vai colocar oposições no seu caminho. Gente vai perseguir você. Mas nessa hora, qual que é a palavra-chave do capítulo 6? Vamos ler? Efésios 6, verso 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de terdes vencido tudo, fazer o que, meus irmãos? Fazer o que? Permanecer. Então veja bem, essa é a posição da batalha.
Pastor, então existe uma batalha? Sim, tem um inimigo. E essa batalha não é contra carne e sangue. Não é contra o seu vizinho, não é contra o seu colega de trabalho. Entendeu? Essa batalha não é contra o seu cônjuge. Você não está em guerra no seu casamento. Essa batalha é contra o diabo e as hostes do inferno que o acompanham. É realidade, acredite em mim. Ainda que nós não falemos tanto do diabo quanto é necessário falar, eu reconheço, precisamos de falar um pouco mais. Você tem que saber, existe sim batalha espiritual. Mas nem todo crente está preparado para a batalha. Quem é que pode batalhar? É só aquele que sentou e andou de acordo com Efésios. Aquele que senta está preparado para permanecer. Por quê? Porque a nossa guerra, olha para cá. Você vai ler, eu não vou ler com você, você pode ler depois. Paulo descreve a armadura do crente. Nessa armadura só tem uma arma de ataque. Só uma. Que é a palavra, só. As outras todas são armas de defesa. Por quê? Por que diz? Porque Cristo é que atacou o diabo. Cristo é que desceu ao inferno. Cristo é que tomou as chaves. Cristo é que proclamou a vitória. Cristo é que tomou o território e conquistou todas as coisas de volta para Deus. Agora você está em Cristo. Mas todo o território já é de Cristo. Qual que é a nossa guerra agora? Permanecer na posição da vitória. Por isso as armas são de defesa. A verdadeira batalha espiritual é permanecer na posição da vitória. Presta atenção, Cristo já conquistou prosperidade para mim. Eu permaneço nessa posição. O diabo quer que eu abra mão disso. Ele quer que eu acredite que eu tenho que ficar na pobreza, na necessidade, desempregado, falido. Mas eu não. Eu permaneço na posição de que nele eu sou enriquecido. Ele se fez pobre para que nele eu seja enriquecido. Veja, você está doente? Qual que é a batalha espiritual? Não é buscar a cura. A batalha é permanece na posição de cura. Ele já levou na cruz a minha enfermidade. Pelas suas pisaduras eu já fui sarado. Essa é a batalha, é permanecer em fé. A batalha não é tanto conquistar território. Não, a batalha é permanecer no território que já foi conquistado por Cristo. Estão me acompanhando nessa manhã? Eu estou explicando para você padrões do Novo Testamento, de como você deve ver e relacionar-se nas coisas. Muitos de nós achamos, né, que a batalha espiritual é uma questão de conquistar a cura, conquistar a vitória. Não, não é. Realmente não é. A batalha é permanecer na posição de vencedor. Eu já sou mais do que vencedor por meio daquele que me amou. Em todas as coisas já sou vencedor. Então quem é que faz a batalha? É o que permanece. Mas aquele que está tentando conquistar a vitória, já saiu da posição. O diabo gosta quando você luta para ter vitória. O diabo acha bom, porque você sai da posição. Agora o diabo não pode ir contra você quando você diz, minha posição é essa de vencedor, eu já sou mais do que vencedor. A batalha chega a ser quase um ignorar o inimigo. Entende? Eu já estou na posição de vencedor. Eu não vou me tornar, eu já estou, eu já sou, eu já possuo. É triste, mas infelizmente, muitos crentes, nós vamos começar o jejum semana que vem. Mas muitos irmãos encaram a oração, isso é muito comum no meio evangélico, né? Ele ora para ficar mais perto de Deus. Porque ele está sempre com a sensação que está longe. E aí ele ora para ficar perto. Presta atenção. Não tem oração no planeta capaz de te aproximar de Deus. Não tem. A única coisa que te aproxima de Deus é o sangue de Jesus. Quando você chega confiado no sangue, diz a Bíblia, o caminho está aberto para você. Não é porque eu orei com intensidade, oh Jesus, vem, por favor, vem Jesus. E você está no louvor com aquela intensidade, gastando energia física monumental. Alguns irmãos me questionam, pastor Luiz, parece que você não é muito intenso. Não, eu sou intenso, na posição. Eu não chego para entrar, eu já chego dentro. Eu não chego para poder chegar perto, não, ele nunca me largou. Ele está sempre comigo. Então quando eu fecho os olhos, eu não vou, eu já estou. Mas muitos querem ficar perto, então ele vem para o culto ficar mais perto de Deus. Aí ele vem para o culto para poder se aproximar de Deus. Presta atenção, você não se aproxima mais
com base em nada que não seja o sangue. Pastor, quer dizer que eu não vou orar? Não, você vai orar na posição. Qual que é a posição? Eu já estou perto, eu já me aproximei, eu estou diante do trono da graça. Essa é a minha posição. Minha oração não me aproxima. A minha oração é um meio de desfrute, eu vou desfrutar dele. Eu vou interceder, eu vou clamar, mas eu já estou. Muitos acham que o jejum vai aproximar. Jejum não aproxima. Talvez o jejum e a oração te dê mais sensação, sensibilidade, mas não aproxima. O que aproxima você é o sangue do Cordeiro. Você já foi aproximado pelo sangue. Você já está próximo. E por isso você pode orar muito e jejuar muito, porque você já está nele. Essa é a posição. E aí Paulo fala o quê? Permanece. Permanece. Fica. Não deixa o diabo tirar. Não arreda o pé. É isso que é ser um cristão vencedor, filho. Essa é a verdadeira batalha da fé. É permanecer na posição do que já foi consumado na cruz do Calvário. Mas não vai faltar gente falando o contrário para você. Não vai faltar sensações mostrando o contrário. Não vai faltar a sua lógica mental dizendo que aquilo é uma impossibilidade. Mas se você permanecer na fé, continuar na posição, você no final vai experimentar a perfeita vitória. A vitória foi conquistada, mas o diabo continua solto. Jesus já o condenou, mas já o julgou, mas ele não foi preso ainda. Ou seja, a sentença não foi executada contra ele, vai ser executada. E quem vai executar somos nós. Porque ele disse, em breve, o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Quantos creem que isso é verdade? Fique em pé onde você está.